quinto estrangeiro na Série A. Vamos mostrar a postagem do Palmeiras e eu já debato com o Led e com o Rafa. Tá aí, ó. Seja bem-vindo, Abel Ferreira, 41 anos, estava no PAOK da Grécia e ficou muito conhecido ultimamente porque o PAOK eliminou na fase pré da Champions o Benfica do Jorge Jesus, né? Verdade. Então talvez essa seja a primeira grande credencial do Abel para o torcedor brasileiro. Agora, o pessoal vai estudar mais o que fez o Abel. O Abel tem uma boa campanha no Braga, fez essa campanha no PAOK, enfim. Lédio Carmona, foi uma boa escolha do Abel Ferreira para o Palmeiras. O que esperar do quinto técnico estrangeiro no futebol brasileiro na Série A? Cara, Eric, as escolhas têm sido boas, né, dos estrangeiros, né? Só que a gente tem trabalhado na maioria delas com bolas de segurança, que você sabe que vai dar certo. O Jorge Jesus era o melhor técnico de Portugal, entendeu? Então não foi uma surpresa ele dar certo. O Kudê é um dos melhores técnicos da Argentina. O Sampaoli é técnico de Copa do Mundo, técnico que brilhou na seleção chilena, deu o primeiro título da história da seleção chilena. A aposta é o Sapinto, que já rodou, está rodando, enfim. Abel Ferreira é uma aposta, mas eu acho que são apostas saudáveis. Acho que você foge do lugar comum, você oxigena um pouquinho o futebol, você promove o intercâmbio, você motiva os jogadores, você motiva o ambiente geral do futebol. Eu acho que vale a pena apostar, mas é uma aposta. É diferente você contratar o Jesus, ou contratar o Kudê, ou contratar o Sampaoli. Agora, apostas dão certo. O Domenech era uma aposta. Pode ser até que ainda seja, mas está dando certo no Flamengo. Então, eu acho que vale a pena, vale a tentativa. Agora, não dá para cravar. Pô, ele vai arrebentar, ele vai transformar, vai deixar o time do Palmeiras jogando um futebol deslumbrante. Isso a gente não sabe. Agora, eu não tenho como nesse momento, bancar que vai ser uma solução absolutamente infalível para o Palmeiras, até porque eu não conheço o jeito de trabalhar ainda do Abel Ferreira. Como você disse, a gente tem que estudar mais, se aprofundar mais no tema. Não adianta ler 3 ou 4 matérias, ver três vídeos no YouTube e dizer que já sabe tudo sobre Abel Ferreira. Não é assim. A gente tem que olhar, conhecer e depois fazer uma avaliação um pouco mais profunda, um pouco mais certeira. Mas a princípio, eu acho uma boa escolha. Vamos ver se funciona. Não é uma boa escolha porque ele eliminou o Jesus. O Jesus ainda estava chegando no Benfica, ele já estava no PAOK há mais tempo. Tanto que depois ele foi eliminado pelo Krasnodar, né, na mesma competição. Mas eu acho que vale a tentativa. E o Palmeiras está confiando nesse trabalho, tanto que fez um contrato de 2 anos com o Abel Ferreira, quer dizer, tomara que ele consiga realmente executar esses 2 anos. Quem conhece bem o Abel Ferreira, né, Rafa, é o Gesualdo, que trabalhou no Santos recentemente. O Gesualdo falou sobre o Abel, falou sobre as características do Abel. A gente tem imagens aí do Gesualdo, ele deu uma entrevista para o GE. Globo, né, bateu um papo com a nossa equipe. E o alerta que ele fez é aquele alerta que todo técnico, quando chega ao Brasil, sabe. Eles querem ganhar para ontem. E aí, Rafa? E aí que é um baita desafio no trabalho do Abel Ferreira, porque ele nunca trabalhou num clube com essa expressão, com esse tamanho, com essa cobrança, né? Eu acho que é aí que talvez os tempos não dialoguem, né? Porque, além de tudo, é um treinador que é de difícil descrição, assim. Eu vou dizer que ele é ofensivo, vou dizer que ele é defensivo. Não sei, ele é muito equilibrado, ele altera muito o sistema. Não tem uma biografia assim que a gente possa... Sim, né? e mexe mesmo. Dependendo do adversário, modifica a característica de se vai marcar um pouco mais alto, se vai se resguardar um pouco mais. E até para que os jogadores, um grupo vasto, né, como o do Palmeiras, eles entendam essas variações, a palavra é tempo. Só que o tempo dele é diferente do tempo, a urgência do Palmeiras, né? Mas ainda assim, eu acho assim, que é legal... Oi? Pode falar, Léo. Termina aí, Rafa. Termina. Não, eu acho que o recado é para um Palmeiras mais competitivo. E aí é uma cobrança que quem quer ganhar, quem quer jogar um futebol próximo do que são os líderes do campeonato, de quem almeja algo mais, é ter um ritmo maior, é ter uma rotação maior dentro dos jogos. A partir daí, o torcedor já sabe. Alguns jogadores que, em tese, né, na origem, se adaptam por característica e outros que vão ficar pelo caminho. Eu acho que esse primeiro contato é importante. Ele vai cobrar muito.
participação, intensidade, um time muito mais inteiro dentro dos jogos. E nem todo mundo vai dar essa resposta dentro do elenco do Palmeiras. Diz aí, Lédio. Não, então, em cima do que o Gesualdo falou sobre o futebol brasileiro, ele tem até razão. Ele tá magoado, né? Com o jeito que ele foi demitido, ele tem toda a razão. O Santos não agiu bem com o Gesualdo. Só que é o seguinte, vamos combinar, em Portugal não se demite com um mês, nem com 2 meses, mas se demite treinador a peça em Portugal. Então, o futebol brasileiro é muito parecido com o futebol português. O que difere é que você demite com meses. Lá você demite treinador, mas com a frequência é um pouco mais extensa. Mas, cara, o nível de intolerância, de impaciência, de reclamação, inclusive até em termos de arbitragem, é muito parecido com o futebol brasileiro. Eu entendo a mágoa do Gesualdo, acho que ele tem razão, as queixas dele são corretas, são certeiras, mas a diferença do que acontece no Brasil do que acontece em Portugal é bem tênue, é bem pequena. Enfim, eu acho até por isso que os portugueses normalmente costumam se adaptar e estão com a tendência de se adaptar bem aqui, porque é bem parecido, até na arte de reclamar de árbitro. O Jesus era um cara que quando chegou aqui, ele já sabia de cor salteado como era o Campeonato Brasileiro, ele via os jogos. Então, o português é muito parecido com o brasileiro no futebol, cara. O ambiente é muito parecido. E a forma de agir dos dirigentes, mais ainda. Exatamente. Tem a quem puxar. Então, e ficou assim, quando começou essa busca dos clubes brasileiros por técnicos estrangeiros, o Vasco trouxe o Sapinto, o Palmeiras já tinha decidido que seria um técnico estrangeiro, independentemente da nacionalidade, tanto que foi tentar o Miguel Ángel Ramírez. E aí, todos os programas, tanto os nossos aqui no Sport TV, quanto nas outras emissoras, questionaram, será que é uma moda? Será que é uma moda? Será que não é? Então, assim, o Rizek hoje, durante a seleção, ele falou que se o Cebola tivesse nascido na Argentina, ele seria efetivado. Vamos ouvir o que o Rizek falou hoje mais cedo. Estrangeiros estejam vindo para o Brasil, que o Brasil esteja se abrindo para o mundo globalizado do futebol e que não seja mais estranho ter técnico estrangeiro no Brasil. Demais, ótimo, maravilhoso, até porque a maior parte dos que estão vindo são muito bons mesmo e a gente está vendo isso no nosso Campeonato Brasileiro. Mas na minha visão o Palmeiras está perdidaço, está seguindo um modismo, está com convicção zero. E se o Andrei Cebola Lopes conseguir um documento que nasceu em Buenos Aires, ele seria efetivado o técnico do Palmeiras. Eu acho isso mesmo. Seria o Andrei Ceboia. Ceboia. Não, mas assim, eu entendo a crítica. A gente esse ano vamos chegar a 5 técnicos estrangeiros agora na Série A, né, Rafa? 25%. Então a gente tem o Kudê, a gente tem o Domenech, a gente tem o Sampaoli, a gente tem o Sapinto e agora a chegada do Abel. Mas a gente lembra... E ainda tem o Antônio Oliveira, que é meio, trabalhando com... E a gente tem 3 técnicos estrangeiros demitidos já esse ano aqui no Brasil. A gente teve o próprio Gesualdo, a gente teve o Inácio no Avaí e o Dudamel no Atlético Mineiro. Então, assim, 5-3. Também, assim, a gente contrata e demite os estrangeiros também com a mesma facilidade, claro, né? Que sim, porque é por isso que eu falo que eu entendo a crítica do Rizek. Passa pela convicção. O movimento do Palmeiras ele é compreensível a partir do momento que o Palmeiras já esgotou as possibilidades de treinadores brasileiros do tamanho que eles almejam. A questão do Andrei não é a nacionalidade, é o tamanho do que ele construiu, né? É a folha corrida, é o histórico que ele ainda não tem, pode vir a ter se continuar recebendo oportunidades. Mas o Palmeiras recentemente passou por Lucha, Filipão e Mano Menezes, né? Você vai andar para onde? Em histórico, em tamanho dentro do futebol brasileiro. Acho que, de certa forma, também ficou com um mercado restrito no Brasil, a ponto de ter que olhar para fora, e aí que vem a dificuldade. Que olhar para fora é esse? É o estrangeiro por ser estrangeiro? Porque não são todos iguais, é óbvio que não são, né? Eu acho que é o erro, por exemplo, que o Atlético Mineiro incorreu quando trouxe o Dudamel, que tem um jeito de pensar futebol, e um futebol aplicado num futebol de seleções, que é ainda mais distante da realidade diária dos clubes, que é muito distinto do histórico recente do clube, da ideia de ser elétrico, galo doido, enfim. O Atlético renegou a própria cultura de futebol, se é que diretorias de futebol no Brasil têm
interpretação quando escolheu o Dudamel. Então tem escolhas boas e ruins, em brasileiros ou estrangeiros. A questão do Palmeiras é que já não tinha mais para onde ir no Brasil. Pensando no tamanho da exigência, que é o lugar ali dentro do banco de reservas. A gente falou do Andrei, né? O Andrei que tem um trabalho já longo no futebol, ele não é um cara que apareceu agora. Eu me lembro do Andrei trabalhando com o Dunga na seleção brasileira, na segunda passagem do Dunga pela seleção brasileira. E os números do Andrei até agora são 4 jogos, ganhou 3 partidas, perdeu um jogo, que foi pro Fortaleza, fez 11 gols, inclusive, que era um problema do Palmeiras, que não vinha tendo um ataque muito efetivo, nesses últimos jogos conseguiu, mudou um pouco o jeito de jogar, trouxe o Felipe Melo para o meio campo na última partida, agora pela Copa do Brasil, fixou o Wesley, né, numa ponta, o Rony, 2 jogadores de velocidade, o Rony na outra, enfim. Tá mostrando o trabalho dele, enfim. É uma amostragem ínfima, né, muito pequena. A gente falar só chamar o Henrique, botar o Henrique também no papo. Henrique, já tá com a gente aí, já tá prontinho, né? Então, por aqui. Boa. Então, a gente já fala já do Atlético, já. Deixa só o Rafa terminar aqui. A amostragem é muito pequena, mas eu acho que já dá indicação do que eram os percalços do trabalho anterior, né? O Lucha estava empacado. Inclusive para chegar a essa identidade, a uma forma um pouco mais concreta para evoluir o trabalho, né? Que tipo de jogo, né? O Palmeiras estava muito baseado em jogo a jogo tentar ser superior ao adversário e ponto. E isso freia a evolução no trabalho. E eu acho que o Andrei, de certa forma, encaminhou um tipo de futebol que talvez nem seja aproveitado na sequência pelo Abel, mas que já dá uma ideia de um time mais leve, de um time mais competitivo, onde você tem Rafael Veiga, Zé mais Rafael, solto, né? Os 2 caras de velocidade. Eu acho que vai passar por aí também. Identificar no elenco quem vai dar essa resposta. O Palmeiras vai passar a correr mais e melhor em termos de organização. E a tendência é que alguns fiquem pelo caminho. Bom, o Henrique viu os 2 lados dessa moeda em BH, do dar certo e não dar certo, né? Com um técnico estrangeiro, que foi o início do ano, como a gente falou, do Rafael Dudamel, e agora com o Sampaoli. Então, assim, serve de exemplo para todo mundo que está imaginando que é só trazer o técnico estrangeiro que as coisas vão se acertar, né, Henrique? Sem dúvida, com a ressalva de que o Sampaoli não era tão estrangeiro assim, né? Já vinha para uma segunda temporada aqui no futebol brasileiro, enfrentou adversários que ele já enfrentava no ano passado. Bem lembrado. E o Sampaoli ainda teve ali uma intertemporada de 3 meses, né? Teve um período muito longo para treinar, teve um compromisso da diretoria de trazer jogadores de acordo com o que ele pensava para o time, conseguiu reforços que incorporam o time. Lógico que tem muito do trabalho dele, você também dá tempo para trabalhar para um treinador que não tem qualidade, não vira time. Ele tem, e ele conseguiu, depois da pausa ali da pandemia, né, enquanto a gente não tinha jogos, dar um padrão que ficou muito claro no retorno do time ao futebol. Ganhou o campeonato estadual, entrou moralizado no Brasileiro e começou a competição batendo o Flamengo no Maracanã. Era um Flamengo ali pós-Jorge Jesus, ainda procurando um caminho, sem o Domenech, mas de toda forma foi uma vitória muito importante, que deu ainda mais confiança para o time que ele estava começando a comandar. E por que nos últimos jogos deu essa mini turbulência, digamos assim, no Galo, Henrique? Passa muito pelo rendimento ofensivo, né, Eric? O time tem um volume de jogo enorme, um número de finalizações gigantesco, uma posse de bola muito maior que o adversário, amassa, produz, mas não consegue fazer o gol. E é um time que oscila dentro dos jogos também. Isso até a gente nem viu muito no último jogo contra o Sport. Acho que foi bem linear a atuação, primeiro e segundo tempo de ótimo nível. Como foi no jogo contra o Goiás, que a gente viu ali o Keno fazendo gol de pênalti. Foi a última vitória do Galo essa, né? Tem quase um mês já, né, Henrique? Exato. Mas os jogos contra Fluminense, contra Bahia principalmente, foram tempos distintos. Fluminense um primeiro tempo muito ruim, um segundo bom. Contra o Bahia o contrário, um primeiro tempo muito bom, um segundo ruim. Mas no melhor momento que o Atlético teve em cada um desses jogos, ele não fez mais que um gol. Ele não conseguiu construir uma vantagem sólida que protegesse essa oscilação que é natural. Eu só acho que o jogo que agora o Atlético vai ter pela frente, contra o Palmeiras, e o jogo seguinte contra o Flamengo aqui em Belo Horizonte, Eric, é um jogo muito que deve ter uma cara muito diferente desses jogos que a gente está criticando o Atlético. Vai enfrentar adversários que vão para o jogo. O Palmeiras não vai se dividir o protagonismo, né? Exatamente. Isso vai mudar muito a cara do jogo do próprio Atlético, né? Eu citei a vitória contra o Flamengo na primeira rodada. O Flamengo teve muito mais posse, muito mais volume, muito mais chance. O Atlético foi uma vez, gol contra do Felipe Luiz, ganhou o jogo. Então acho que esses 2 próximos jogos vão ser bem diferentes. E aí a nossa análise vai ser condicionada pelo adversário que o Atlético vai enfrentar, seja o Palmeiras na segunda-feira à tarde ou o Flamengo na rodada seguinte. A gente tem os 2 campinhos desses super clássicos, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, para mostrar como devem ir a campo, né? Palmeiras e
e Atlético Mineiro, vocês fiquem à vontade para comentar. Ó, a gente está vendo aí o Palmeiras, o Everton, aí o Gabriel Menino, o Luan Gomes e o Vinha, Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga, e aí no ataque, basicamente o time que enfrentou e ganhou bem, né, no Bragantino na rodada da Copa do Brasil. Então tem o Rony, o Luiz Adriano e o Wesley. A gente já vai mostrar logo o Atlético, e aí a gente já pode debater em cima. O Atlético tem um desfalque importantíssimo do Keno, né? Então Everson, goleiro, e aí o Guga, o Hever, o Alonso e o Arana, Jair, Alan Franco, Zaracho ou o Natan, tem essa dúvida aí. E aí o Savarino, o Sacha e o Marrone. Pode ser que o Marquinhos também jogue ali pelo lado esquerdo, né? É um jogador que vem sendo utilizado bastante pelo São Paulo. Diz aí, Lédio. Então, a minha pergunta eu estava vendo essa escalação antes do programa, a minha pergunta para o Henrique é mais uma pergunta, uma indagação, ou uma pergunta, entendo como quiser. Eu estava vendo ali a dúvida, Zaracho, o Natan, eu estou desconfiado que pode sobrar o Marrone, você não acha não, o Henrique? Que o Marrone tem jogado muito mal, não tem respondido, ele pode jogar com os dois. Ele pode usar o Natan e o Zaracho e não usar o Marrone. Eu estou com esse... O desfalque do Keno é devastador para o ataque do Atlético. O Atlético vai ter que se reinventar para funcionar, porque desenvolveu uma certa Keno-dependência, né? O modelo de jogo do São Paulo é congestionar o meio e criar superioridade do lado. Superioridade para um jogador como o Keno é 1 contra 1, que ele vai superar essa marcação individual. Ele vinha sendo marcado por 2, até 3 jogadores em alguns momentos, mas ainda era o ponto de desequilíbrio do Atlético. Fez hat-tricks, né, em 2 jogos seguidos, 7 gols em 3 jogos. Então era o cara que estava decidindo na frente. A ausência dele força uma adaptação da frente do Atlético, mas eu tô com o que o Lédio acabou de dizer. Acho que pode pintar o Zaracho como surpresa, entre aspas, desse time atleticano. Até porque as outras opções são frágeis. O Marrone, a melhor dele é pelo lado esquerdo. Foi assim que ele melhor jogou no Vasco, no ano passado com o Luxemburgo. Na direita com o Abel esse ano não foi bem, como centroavante não foi tão bem. Só que o São Paulo o enxerga como centroavante. Se ele optar pelo Marrone, eu acho que ele passa o Savarino para a esquerda e bota o Sacha na direita. Segundo tempo contra o Fluminense, essa formação funcionou bem. O Sávio tem 16 anos. Você não vai botar ele para jogar contra o Palmeiras em São Paulo, acho que é uma pressão exagerada. E o Marquinhos, que era a opção do segundo tempo mais utilizada por ele para mudar os extremos, parece que está fora de forma. Teve uma lesão, voltou, ele está visivelmente fora de forma. Então perdeu espaço no time. Então acho que vai acabar caindo no colo do Matias Zaracho, que é um jogador que chegou com muita expectativa, mas que estava 3 meses sem jogar, né? Mais do que isso. Estava muito tempo sem jogar, jogou alguns minutos na partida contra o Sport. Acho que tem uma chance real de ser titular nesse jogo contra o Palmeiras na segunda-feira. Agora, Rafa, o Palmeiras, com a manutenção da equipe, pelo menos nessa prévia, talvez seja um grande teste, né? Antes da chegada do Abel, né? É um grande Embora teste. O jogo contra o Fortaleza também tenha sido muito difícil, inclusive até perdeu lá, mas era o primeiro jogo, era a saída do Vanderlei, quer dizer, ainda estava um clima meio confuso assim no Palmeiras, né? E o desenho do time remete à atuação contra o Bragantino, né? Os 3 gols em 30 minutos e a forma de atuar. O adversário vai ter a bola? Tudo bem. A gente vai jogar compacto, dentro do próprio campo, fazer a saída, roubar e ligar os jogadores de velocidade. A partir daí, não vou falar em desconfiança, mas eu tenho curiosidade de ver como vai ser o controle